Aí, boa noite, sejam muito bem-vindos, né? Hoje estamos aqui com o nosso querido, ele também é um professor aqui de pós da gente, psicólogo Paulo Penha. A gente vai falar um pouco sobre nutrição e psicologia no esporte. Paulo, boa noite. Boa noite, Alisson. Professor Alisson, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, né, tá aqui contigo, antes de tudo, né, na instituição, na Uninter também, poder compartilhar um pouco com os alunos, né, com os futuros alunos, né, mostrando um pouquinho o que é psicologia no mundo esportivo, né, e espero que seja aí uma noite agradável, um bom bate-papo com a gente. Sim, também é um prazer, né? Porque o Paulo também já tive o prazer de ter aula com ele, já me deu aula também de psicologia, e eu gosto muito dessa área de psicologia, eu acho super interessante e acho que tem tudo a ver com nutrição, né? Assim, quando os dois caminham junto, a gente vê um bom resultado, né? Só um separado, ou só a psicologia, ou só a nutrição, acaba que um fica dependendo um pouco do outro, né? Muitas vezes o nutricionista faz um pouco, né? O papel ali de escutar o paciente e também o psicólogo também vê isso, né? Mas quando acho que caminha as duas ciências junto, é um papel fundamental. Então, acho que para a gente começar, qual que é essa relação, Paulo? Como que você vê a relação, eu sei que você atende bastante atletas, né? Essa relação da nutrição e da psicologia, como que você trabalha isso? Alisson, assim como você falou, é o bom que a nutrição, a psicologia, elas se completam em muitos momentos, e quando elas trabalham cada uma na sua área, ninguém atrapalhando o outro, né? Mas quando, não tem aquele conflito, não tem aquela mudança de pensamento. Mas, principalmente, a psicologia, né? Eu vejo a nutrição, assim, primeiro, nutrição pra gente, dentro da área, eu vou especificar aqui dentro da área esportiva mesmo, né? É, tem dois viés, né? O lado onde a gente pode auxiliar o nutricionista, né? Nas questões de prescrições, de alimentações, né? Há outras questões emocionais que influenciam diretamente em adesão de dieta e coisas do gênero. Então, eu só estou falando agora aqui, não sei por que eu estou falando isso agora, mas que me veio na cabeça para não esquecer e depois a gente conversar, né? Mas pode repetir a pergunta só? Não, eu queria entender qual que é como que você vê a relação da nutrição com a psicologia, né? Como que você trabalha essa questão até no consultório quando você está atendendo um atleta. Estou no caminho da resposta, então, legal. Sim, sim. É que, na verdade, Alisson, queria falar uma coisa antes, que acho que é importante para quem está ouvindo, que é entender um pouco o que é psicologia esportiva, né? Que aí eu acho que Isso. é mais fácil deles entenderem a correlação, né, entre as duas áreas, né? A psicologia as pessoas fazem ideia, né? Ah, é coisa para maluco, é para doido, né? O estrago está feito, né? Então, eu falo assim para as pessoas, gente, a psicologia, ela é, primeiro, uma área bem apaixonante, é uma coisa que a gente curte, que a gente gosta, né? É uma área onde a gente trabalha, sim, dificuldades emocionais, dificuldades comportamentais, mas, principalmente, a gente está sempre buscando o que há de melhor na pessoa, e não numa linha de ficar enaltecendo os problemas. Quando a gente entra no mundo esportivo, isso é muito mais intenso, muito mais forte. Porque o que a gente tem ali é um atleta com uma dificuldade, eu tenho a opção em chegar para ele e falar simplesmente, né? Nossa, cara, que complicado, né? Não conseguiu vencer, não conseguiu a vitória, a realização naquele momento, né? E aí ficar enaltecendo aquele problema, valorizando aquele problema. E aí o atleta, ele chega, ele vai falar, né? Nossa, o doutor Paulo é tão bom, nossa, o cara me entende, é legal, mas quando vê, cadê as conquistas? Cadê as realizações, né? Não vão acontecer e ele vai cair no rendimento. A psicologia esportiva, ela está sempre buscando, então, o caminho da vitória, da realização pessoal e profissional desse praticante de atividade física, que pode ser desde um praticante mesmo, atleta amador, a alta performance. Então, depois, se quiserem, eu não sei se o pessoal vai interagir ali, né? Se mandarem Sim, perguntas, sim. aí a gente pode até explicar um pouquinho melhor alguns detalhes da psicologia esportiva. Mas seguir fazendo a correlação, as duas áreas, por exemplo, eu sempre tenho colegas, né, da nutrição junto. Toda hora eu estou encaminhando o atleta para nutricionista, né? Porque muitos já têm um nutricionista, e aí eu falo só, vai na tua nutricionista, vai no teu nutricionista, porque você não está fazendo a coisa direito. Então explica, mostra para ele o que está acontecendo, mostra para ele qual a necessidade que você tem, mas quando ele te passar uma prescrição, você vai ter que seguir.
Então, na hora da consulta é o momento teu de falar a verdade, o que você acredita que você terá adesão ou não, porque aí ele vai ter um conhecimento específico teu para que possa prescrever a coisa corretamente, né? Acho que isso, até vou fazer um parênteses aqui, Paulo, porque é muito importante o que você falou. Nessa questão realmente do paciente ser claro para o nutricionista. Não adianta ele chegar lá e falar assim, não, o que você. Isso eu sempre coloco até no Instagram, essas coisas. Não adianta o paciente chegar e falar assim, não, o que você colocar eu vou comer. Não é assim que a gente funciona, né? Por isso que a gente fica nessa não adesão de dietas. Porque se eu passar o que eu acho bom, o paciente vai espanar, né? Ele vai chegar a um ponto ali, ele não vai mais seguir, não é aquilo que ele quer. A rotina, você deve entender muito mais do que essa questão, né? A rotina para se mudar é muito difícil. Então o paciente tem que ser claro e tem que falar a verdade. Falar assim, não, olha, eu consumo um X salada no meu almoço, toda vez. E ser claro, para a gente conseguir manobrar isso eu estou falando de pessoas no geral, né? Mas o atleta, claro que é um pouco diferente, mas mesmo assim, né? Se ele não for claro, não for sincero ali, não tem como ele chegar no objetivo dele, né? Não tem como ele conseguir uma conquista por conta disso, né? Não, e plenamente. Já tive muitos casos de colegas nutricionistas que acabaram tendo essa visão muito metodológica, né? Então, isso aqui tem receita, isso combina com tal coisa, isso aqui vai levar onde quer, e muitas vezes negligenciou as partes emocionais do atleta. E aí isso é muito importante você entender o histórico, né? Um alimento seria o melhor, mas qual a história de vida dele em relação àquele alimento também, né? Às vezes a lembrança é a pior de todas. E a gente vai ter que trabalhar durante meses lidando com o trauma da pessoa para fazer adesão àquele tipo de alimento específico, ou a gente vai encontrar outros substitutivos, né? E que possam realmente complementar. Então, é esse diálogo que, imagine, eu trabalho há 16 anos na área, né? Então, assim, a gente, no início, era um pouquinho mais tímido na área, né? De falar com os colegas, mas também a gente vai pegando experiência, vai tendo mais know-how também sobre o assunto, né? E aí, hoje já chego, já tenho uma conversa bacana, tenho vários nutricionistas também que encaminham, né, e que já falam, olha, Paulo, eu tô com uma situação assim, eu entendi o histórico, mas está complicado, então, é uma via de mão dupla, né? Então, assim, em alguns momentos eu vou ter que trabalhar com um atleta, com um praticante, não tem jeito, é isso que você vai ter que fazer. Né, o nutricionista está corretíssimo e não tem escapatória. Então, vamos encarar de uma maneira onde você pode seguir o que é necessário. Em outros momentos é o contrário, né? Eu vou entender a situação daquele praticante, né? E vou ter um diálogo com o nutricionista para mostrar, olha, não está adiantando. Será que existe uma outra forma? Nesses dias eu entrei em contato com uma nutricionista lá de Itajaí, Santa Catarina, né, que é nutricionista de um atleta meu, e aí eu conversei com ela, né, eu me apresentei, não conhecia ela ainda, né, aí me apresentei e falei para ela, olha, eu não sei se ele está comentando contigo, mas ele não está fazendo uma adesão correta, tudo. Ela falou, ele não vem aqui há 2 meses já. Eu falei, que é? Eu falei, mas eu vou falar agora. Eu falei, espera aqui. Eu estava assim, conversando no vídeo com ela, né? Eu minimizei aqui, mandei para ele, por que você não está indo nela? Pode marcar amanhã já, né? Daí eu falei, agora vamos continuar conversando, né? Então, assim, não adianta nada. Então, foi bacana aquele diálogo também, porque ela falou, eu posso fazer o que for necessário, mas ele tem que vir aqui me atualizar do que está acontecendo e vamos tentar fazer o melhor. Então, assim, não sei se consegui responder tudo, né? Sim. Mas é muito próximo, é muito bacana o trabalho em conjunto. Funciona, dá muita coisa certa. Porque é uma linha, né, muito ali próxima, né, e acaba que um acaba, né, ajudando muito o outro nessa questão, realmente. Então, por exemplo, né, eu tenho um conhecimento muito básico ali de psicologia, mas você vê quando a pessoa tá mentindo, né, ou tá omitindo alguma coisa que ela, né, vai fazer, ou deixou de fazer, né, quando volta, assim, porque claro que tem o resultado da pessoa comer tudo aquilo e não ter resultados, né? Pode acontecer, mas assim, a gente sabe que as pessoas, né, acabam escorregando em algum ponto. E para o atleta não é diferente, acredito eu, né? O atleta também ele é um ser humano, né? Antes de tudo, ele é um ser humano. Ele vai ter também, né, os seus momentos que ele precisa extravasar, ele precisa consumir o que ele quer. Então, acredito que também nessa parte a psicologia pega muito mais. E até uma questão que eu quero perguntar para você, o que eles relatam para você, assim, com relação à dieta? Por exemplo, o nutricionista me passou tal coisa, eu não consigo comer, ou não estou conseguindo fazer dieta por conta disso. Como que é essas questões?
Geralmente, a mais comum, né, nossa, me passou uma dieta, né, muito ruim, não dá certo, né, então, assim, a primeira coisa que eu faço, muitas vezes eu nem conheço o nutricionista que prescreveu, a primeira coisa eu peço para me passar a prescrição, né, eu quero dar uma olhadinha na prescrição. Muitas vezes o atleta não está com ela na mão na hora, tudo a primeira coisa que eu falo, ó, primeira coisa a gente vai trabalhar e vamos verificar o porquê não está dando certo, e nós vamos tentar fazer dar certo. Porque primeiro pensamento meu o nutricionista tem conhecimento, ele sabe o que está fazendo, e eu vou respeitar esse profissional, que na maior parte das vezes eu não conheço. E mesmo assim, daí depois o atleta vai, me passa a prescrição, a gente começa várias estratégias, minha abordagem é cognitivo-comportamental, então é muito pontual, é muito objetivo. Então a gente já ali, em poucos encontros, a gente já tem uma noção do perfil comportamental daquele atleta, e se aquela dieta, que é uma dieta boa geralmente, né, que o nutricionista passou, se realmente ela é adequada para aquele atleta. Então tem isso que é muito interessante a gente observar. Aí, quando eu percebo que é uma dificuldade do atleta em fazer adesão, o primeiro movimento é como aderir, o que fazer, né? E a gente vai tentar fazer a adesão. Então, assim, vem todos os tipos de comentários. Ah, a dieta é ruim, não dá certo, não consigo, ou não tenho dinheiro para esse tipo de alimento. Mas daí, geralmente, né, nas prescrições, tem os substitutivos, né? Geralmente lá na última, penúltima página, tem os alimentos, até mesmo para que ou se substitua por um alimento compatível, né? Pelos nutrientes que são necessários, mas também para não ficar tão enjoativo, né? Não ficar aquela mesma coisa, né? Vocês da nutrição sabem bem, né? Eu só estou reproduzindo o que vocês fazem, né? Assim, eu vou ver lá, vamos ver aqui se não tem ali escrito, tá aqui. Cara, por que você está querendo comprar essa coisa tal que só tem naquela distribuidora de grãos, que é caríssimo por quilo, né? Se você pode ir no mercado comprar isso aqui que está aqui. Ah, não, mas é que isso aqui é mais top, aquela coisa. Eu falei, não, é auto-boicote. Você está querendo encontrar uma justificativa de que isso daqui é o melhor, sendo que o teu nutricionista já escreveu que você pode comer isso daqui, né? Você pode comer ali um pedaço de mignon, né? Ou você pode comer o ovo. Tá aqui, 3 ovos toda manhã, né? E aí, tipo, aí eles falam, não, pois é que, né, ia ser melhor, mas você não tem verba, você não tem dinheiro, você não tá com patrocínio, né? Ou não tem o patrocínio para isso, então vá fazer a adesão correta à dieta, de acordo com a prescrição. Então, em alguns momentos a gente nem fala com o nutricionista, trabalha apenas com esse atleta. Então, pode ver os diversos tipos de queixas que aparecem, né? Pode... Não, eu achei interessante você colocar realmente essa questão, né, da pessoa se auto-boicotar. E isso que a gente está falando de uma pessoa que é atleta, que ela ou quer viver daquilo, ou vive daquilo, né? E mesmo assim, ela se auto-boicota, né? Então, vamos extrapolar para as pessoas comuns, né? Como que, né, todo mundo acaba se auto-boicotando? Isso é normal, né? Acho que eu, você, todo mundo, às vezes, acaba se sabotando sozinho, né? Como que você trabalha isso, tipo, no consultório? Tem como fazer uma manobra ou alguma questão que você... Tem sim. Na verdade, assim, e não é nada muito difícil. Lembrando, eu trabalho com atletas, na maioria, né? E atletas que precisam e querem vencer, né? E que, na maior parte, eles estão dispostos a fazer o que for necessário para vencer, porque esse é o acordo, esse é o contrato que eu faço com os atletas quando me buscam, né? Eu falo, você não precisa ser campeão, mas você tem que ter mente de campeão, né? Você tem que estar disposto a fazer sofrer, doer, para você chegar onde você quer. Tá disposto? E aí, no primeiro dia, o pessoal faz. Quem não faz esse contrato comigo, eu passo para um colega meu, tudo, mas eu não atendo. Porque eu falo, eu não quero perder tempo na minha vida. Porque aí eu vou ali, tento 2, 3, 4 meses trabalhar com aquele atleta, a coisa não evolui, é frustrante para mim, ainda por cima o filho da mãe ainda vai falar que o psicólogo Paulo Penha é ruim, né? Isso é verdade. Hoje eu já aprendi, né, que isso aí é pepino, é dor de cabeça, né? É um perfil comportamental que não me agrada. E aí eu encaminho para o colega meu, tem colega lá na psicologia que atende, né? E eu falo, ele vai fazer um trabalho com qualidade, né? Até porque quem está lá na empresa são gente ponta firme, que é bacana mesmo, né? Vão lá, faz o trabalho com ele, mas eu me livro daquilo. Já passei da época desse tipo de situação. Então, quem chega comigo hoje, Adson, é um perfil de pessoas que realmente elas querem.
elas estão dispostas. Mas antes de eu entrar nesse ponto, eu vou citar o exemplo de anos atrás, quando atendi esse tipo de perfil de pessoas, de auto-boicote, de se enganar, e aí eu fazia terapia de choque, né? Eu já peguei a fase em que na faculdade a gente dava choque no ratinho ainda, né? E agora, Esse agora experimento do ratinho, vocês faziam? da caixinha, ainda era permitido o choque, né? Nossa. Aí, quando eu dei aula agora, a última vez eu dei aula na graduação faz 2 anos, numa universidade aqui em Curitiba. E aí, a caixa de Skinner já tinha sido, caixa de Skinner, já tinha sido abolida, e aí eles estavam fazendo no monitor de um computador no laboratório de informática, né? Coisa mais sem graça do mundo, né? Então, assim, ficou muito frágil, né? E aí, tipo, a gente fala, no consultório a gente faz uma terapia de choque, semi-choque, mas a gente dá um choque de realidade naquela pessoa do que ela está fazendo na vida dela. E aí, geralmente, eu vou no histórico da vida da pessoa e a gente começa a identificar uma série de auto-boicotes, não só na parte alimentar, mas em tudo na sua vida. E aí é um momento de definição da pessoa. Ou a pessoa vai continuar se enganando, e aí, realmente, a gente, por exemplo, se é um praticante de atividade física que está com sobrepeso, por exemplo, eu vou falar, olha, você tá com ou você vai se conformar com o seu corpo como é, e vai viver com qualidade, ou você vai ter que realmente quebrar isso dentro de você. E aí a pessoa faz a psicoterapia, para que daí ela possa realmente fazer uma boa adesão à dieta, né? Então, muitos momentos eu só falo para o nutricionista, eu entro em contato e falo, olha, o paciente está complicado, eu acho que é bacana você prolongar as metas. Se você gostaria que a cada 2, 3 semanas já tivesse reduzido tanto de tanto, aquelas medidas ou peso, né? Não, estenda para 2 meses. Então, é uma estratégia bem interessante para que não haja perda desse paciente para ambas as partes, tanto para o psicólogo como para o nutricionista. E mantém uma moral, autoestima desse paciente que está tentando, de fato, melhorar. Mas dentro dessa programação, ele tem que evoluir. Se ele não evoluir, aí é aquele fato. Claro, nós como profissionais da saúde, a gente não desiste das pessoas. Mas aí a nossa expectativa de que essa pessoa vai realmente conseguir baixa muito. Porque a pessoa tem que querer. Se ela não quer, não adianta a gente sacudir a pessoa e fazendo. Então, esse é o lado, né, da pessoa, né, que gera um auto-boicote. Agora, os praticantes, só para fechar, né, aquele grupo que eu atendo hoje, 90% das pessoas, algumas pessoas ainda se enganam, dizem que querem e estão dispostas a fazer tudo, na verdade não estão, né? Mas lá, 85%, 90% das pessoas, de fato, estão dispostas a fazer tudo o que é necessário. E aí é muito legal, porque a única coisa que a gente tem que fazer é tentativa e erro, às vezes. Não, vai lá, mudamos a dieta, usa tal recurso comportamental, tá dando certo? Não tá dando certo ainda, vamos ajustar aqui. E a gente vai encontrando em que a coisa funciona. Mas já não há o auto-boicote do atleta. Há sim o não sucesso naquela prescrição, naquela rotina, com aquele comportamento do atleta. E aí a gente tem que, muitas vezes, até falar com um preparador físico, técnico, para que daí todo mundo esteja em sintonia sobre o que é necessário em cada situação, e aí as coisas fluem. Entendi. Não, eu acho super interessante essa questão, que é igual você falou, né? Tem pessoas que querem, mas tem que ajustar por conta realmente de a pessoa não ficar frustrada, você também não, né? Psicólogo, nutricionista, porque às vezes a pessoa, a gente sabe que tem N fatores que interferem, né? A vida não é uma linha só e nem é uma linha que sobe só, né? A vida é um carrossel, né? Então nem sempre eu falo, né? Nem sempre a gente tá bem, né? Todo dia. Também se tivesse algum problema tem, né? Você não pode ficar 100% alegre o tempo todo porque tem algum problema, né? A gente tem que ficar às vezes, né? E nessa questão do atleta que você falou ali, essas estratégias, o que você muda, digamos assim? Isso eu sou bem leigo na parte ali, eu quero entender qual que é uma estratégia, por exemplo, que você usa para ele seguir um determinado comportamento e você muda de repente, assim. De repente não, né? Mas você vê que aquela estratégia não está dando certo, daí você fala, vou usar essa outra. O que são essas estratégias? Então, são estratégias de comportamento, né? Comportamento e pensamento, né? Às vezes a gente tem que mudar o jeito da pessoa pensar. Por exemplo, lembrei de uma situação que aconteceu recentemente, de um atleta, né, por causa da pandemia também, mudanças de rotina. Na verdade, eu já previ que a coisa ia acontecer,
E pela experiência, o atleta, assim, eu já recomendei para ele, já falou com o nutricionista, já fazia 3 meses que tinha começado a pandemia e os treinos estavam suspensos. Isso foi lá em torno de junho, julho do ano passado. Aí ele falou, não, mas por que? Não tô indo nem treinar. Eu falei, justamente por causa disso. Você não está indo treinar e você está consumindo a mesma quantidade de calorias que você consumia antes. Só que o teu consumo calórico está muito reduzido. E isso vai dar problema, né? Porque o metabolismo dele estava acelerado, ele não estava sentindo ainda. Mas ele já tinha aumentado um pouquinho já, né? Mas ainda era imperceptível quase. Até porque em casa ele estava fazendo alguns exercícios ainda. Aí ele foi, conversou com a nutricionista dele, daí ela falou, nossa, não, verdade, eu vou te passar uma nova prescrição. Acho que uma semana depois ela enviou para ele foi fazendo, mas aí aconteceu o quê? Ele estava triste, os eventos sendo cancelados, né, baixou a moral, tinha muita coisa grande para acontecer para ele ano passado, inclusive financeiramente falando, e muita coisa piorou. E aí, um dia eu perguntei para ele, tá, cara, quando você tá meio mal, o que você faz? Não, daí eu vou lá na TV, coloco um filme Netflix, lá, aquela coisa, e fico lá. Tá, legal, então você fica lá no sofazão, de boa, né, com as mãos na banana, daí... Comendo. Comendo, exatamente. E comendo, depois eu pedi para ele analisar, falei, cara, você vai observar nesse final de semana como que você tá fazendo. E aí ele falou, cara, eu percebi, eu não parei de comer. Era uma coisa. Daí eu levantava, pegava outra coisa, levantava, ia na geladeira, pegar, e ele ficava lá 2 horas em torno do tempo de um filme, comendo. E comendo besteira, fora totalmente da dieta. Então ele ainda estava seguindo a nova prescrição da nutricionista corretamente, tudo certinho, porque ele é muito disciplinado. É atleta de performance. Normalmente, né, atleta é bem disciplinado, que é bom para nós, né? Mas ele estava de um jeito inconsciente percebendo aquilo. Aí eu fui ver o nível dele de estado de humor estava rebaixado, isso estava em estado depressivo, não tem nada a ver com depressão, mas ele estava com estado depressivo, um pouco para baixo, deprê, como a gente chama, né? E a ansiedade um pouco mais alta. Então, emocionalmente, ele estava em desequilíbrio e ele precisava extravasar. A minha sorte, né, ele tinha um saco ele não tinha nada a ver com luta, mas ele tinha um saco de areia em casa. E aí eu pedi para ele montar, né? Ele estava jogado num canto, pedi para ele montar, e eu falei, cara, você vai começar a dar soco nisso. Todo dia, terminou teu treino físico em casa, as coisas que você tem que fazer, você vai dar soco, soco, soco até não aguentar mais. Ah, mas beleza. Ele não tinha entendido muito bem por quê. Depois eu falei, e aí, a sensação como foi? Ele falou, não, foi bom. Ah, fiquei pensando tudo que tá dando errado, daí uma extravasada. Eu falei, e tá, e quando você fica no teu tempo livre? Não, eu fico de boa, daí tomo um copo de água ali, papapá. Cara, equilibrou, né? Então, isso é um dos recursos, por exemplo, comportamentais que a gente faz. Não foi cognitivo, porque ele não tinha estrutura emocional para lidar com aquilo naquele momento, mas foi uma ação comportamental, mecânica. Você vai dar soco, né, para gastar o excesso de energia que ainda está acumulado, que simplesmente um treino físico não compensa, porque não tem o treino técnico, né? Sim. E aí ele extravasava, mas extravasava estresse, angústia, raiva, medo, depressão, tudo ali no saco, e depois ele chegava e estava melhor. Mas eu ressalto para todo mundo que está ouvindo aqui. Isso é porque eu já trabalho um bom tempo com esse atleta, conheço o perfil dele e é o ideal para o perfil dele. Agora não vá o restante do pessoal que está ouvindo aí, vai mandar Vou comprar um saco de boxe, Paulo. Vou comprar um saco de boxe e vou colocar aqui, que não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Porque realmente cada um tem uma necessidade diferente. Né? Então é importante a gente analisar. Então a gente avalia o perfil da pessoa e a gente vai construindo a estratégia adequada para ele. Eu já auxiliei também na parte alimentar, a pessoa que estava ali, ela estava comendo de um jeito mais frenético, né? E aí usei o recurso do tradicional alface, né? Falei, então você vai bater um pratão de salada. Então, em vez de você estar lá comendo, né? Você vai colocar um baldão de alface, né? Sem tempero, nada. E quando você tiver vontade, você vai comer. Né? São recursos, claro, paliativos, até conversar com o nutricionista, encontrar talvez o déficit, né? Ou talvez inserir no intervalo menor um outro tipo de alimento que complemente, né? E que não sobrecarrega. Aí os termos são de vocês, né? Mas acho que deu para entender o sentido, né? Sim, a gente usa muito recurso, alguns são funcionais e para usar sempre. Outros é tapa-buraco, né? Mas a gente auxilia o atleta a não sair do prumo. E com isso, a gente reequilibra ele. Então, assim, se eu for falar em estratégias, tem muitas, são diversificadas, tem todos os tipos de coisas que pode imaginar.
Mas o principal é trabalhar a autoconsciência, uma autoanálise. E o atleta, o praticante, ele vai conseguir investigar, analisar melhor o que ele está sentindo, qual demanda ele tem. Né? Tem um colega meu que ele falava muito sobre o dia do lixo, né? E aí, até lá no início ele falava muito sobre o dia do lixo, depois ele foi mudando um pouco até, né? Pô, mas dia do lixo, né? Não, é um dia mais flexível, é um dia em que se permite algumas coisinhas a mais, sem exagero, porque as pessoas também imaginavam, hoje é dia do lixo, então é dia de escancarar, né? E não é isso, né? Então, assim, até a nomenclatura, o uso das palavras foram sendo mudadas, porque daí a gente consegue abrir concessões. Eu já tive uma conversa com um colega nutricionista, que o atleta em comum, e aí eu cheguei para ele e falei, cara, não adianta, não é domingo o dia do lixo, né? Não é esse dia. Ele precisa disso na quarta-feira, na sexta-feira, né? Então a gente precisa inserir algumas besteiras. E eu falei para ele, ó, um recurso que eu uso com muita, e eu uso isso muito com a gente, inclusive eu faço isso para mim também, que é o que eu adoro doce. Eu gosto de comer, mas eu não gosto de exagerar o doce. Mas eu preciso comer doce todos os dias. Então, hoje eu comi doce. Qual foi o doce que eu comi? 2 tabletinhos dessas barrinhas que são miseráveis hoje, né? Que são menorzinhas, né? 2 tabletinhos de chocolate ao leite, né? Quando tem o meio amargo, eu prefiro o meio amargo em casa. Mas ali era da minha esposa, eu roubei dela, né? Que não tinha mais um. Aí peguei lá dois quadradinhos. Comi de sobremesa e foi o único doce que eu comi hoje o dia inteiro. Né? Então, isso é uma coisa que eu prescrevo muito também, prescrevo é ótimo, né? Mas que eu recomendo, né, para os meus atletas, praticantes que têm essa fissura, essa necessidade de comer alguma coisa doce. Pode comer, mas come numa dosagem mínima. E aí eu aviso, eu peço para o atleta avisar o nutricionista, para que o nutricionista, primeiro, esteja a par. Algumas situações, já peguei nutricionista extremo. Aí eu falo para ele, cara, essa é a minha recomendação. Se você quiser dizer uma coisa contrária, fale. Mas eu vou continuar falando isso para o meu atleta, porque ele não tem estrutura emocional para seguir exatamente dessa forma. A maioria dos nutricionistas são muito flexíveis. Ele fala, não, Paulo, vamos encontrar um jeito. Eu já estou inserindo aqui esse pouquinho, né? E aí eu já vou compensar de uma outra maneira que fica bacana, legal e dá muito certo. Então, pode ver, recursos tem ínfimo, desde de socar, jogar jogo, videogame, né? Inserir um chocolatinho no meio da semana, né? E sem falar coisas impróprias, não sei se tem menor de idade ouvindo, que tem coisas que ajudam a equilibrar as coisas. Então, um pouquinho disso. Eu acho que a importância do que você está falando é assim, que é a mesma coisa que a nutrição, é a individualidade. Cada um tem um jeito de extravasar, cada um tem uma maneira, cada um se comporta de uma forma, então, por isso que a gente também tem estratégias nutricionais diferentes. Então, todo mundo fala, a low carb é a melhor? Depende, eu sempre falo em aula assim, tudo na nutrição depende. Porque depende para quem, para que jeito, que forma, como que é o histórico da pessoa. E como você colocou muito bem aí, essa questão da flexibilidade. Não precisa ser uma coisa restrita extremamente, porque as pessoas precisam, né? Ainda mais quando a gente não atende atletas, as pessoas comuns têm uma vida, uma rotina, até o atleta muitas vezes, às vezes, trabalha, tem a questão de treino também, e a pessoa precisa extravasar. Ela precisa ter um dia, igual você falou ali, eu preciso todo dia comer um chocolate. Tipo, eu tenho uma outra maneira que e quando você já que meio se conhece, né, você sabe, ó, para mim é tomar café. Então, dependendo a hora, preciso tomar uma xícara de café para você dar aquela espairecida. Então, você vai se conhecendo, e as pessoas são assim, né? Então, não adianta você falar assim, não, chocolate, você não vai poder comer. Porque aí a pessoa vai ficar o quê? Vai falar assim, putz, mas olha, não chocolate, né? Nada, zero. Chega uma hora que ela vai querer comer, vai conseguir comer aquele chocolate e vai comer de monte, né? Daí não vai ser só o tabletinho que o Paulo falou, vai ser muito mais. Então a gente tem que dosar, né? Você vai comer uma barra inteira e muito mais. Então você tem que dosar realmente essas questões para a pessoa poder comer todo dia. E não vai fazer assim, não é porque ele come um chocolate todo dia que ele vai estar perdendo a eficiência, né? Ou vai estar consumindo a mais, vai engordar ou não. Por isso que a gente calcula a dieta, por isso que a gente faz essas questões, e isso influencia onde, né? Lá no resultado do atleta. Então ele vai estar, né, com a autoestima melhor, não vai estar com aquela questão realmente de, eu preciso comer, que ela cria, acho que uma ansiedade na pessoa de
com o alimento e acaba que ele lá na frente ele ganha, vence ou, né, vai bem na prova por conta disso, por conta de um detalhe da nutrição, um detalhe da psicologia, e o atleta se sobressai, né? Então, hoje, igual você falou, né, Paulo, você formado há mais de 10 anos atrás, né? E assim, há anos atrás, nem a nutrição, nem a psicologia era vista no esporte, né? Foi uma coisa, é uma questão bem embrionária agora, e todo mundo tá vendo assim que, putz, funciona, o negócio dá certo ter um psicólogo, um nutricionista na equipe, porque é esses detalhes que faz, tirando os grandes atletas que já nascem com a estrela, né, que brilham, tem atletas que se despontam realmente por esses pequenos detalhes, né? E depende muito do berço, né? Existem, sim, por exemplo, algumas famílias que condicionam a práticas não saudáveis de atividade física, de alimentação, e aí esse atleta, ele tem o dom, mas ele tem muita dificuldade em aderir às nossas orientações, né, de maneira global, da saúde esportiva, porque eles não estão acostumados a seguir certas disciplinas, né? Já tem outros que têm uma família, que já se alimenta melhor, né, que desde o início estava aplicando atividade física, e eles, historicamente, eles já têm uma tendência mais fácil de aderir, né? Então, se o técnico fala, faça tal coisa, ele faz. Se uma vez um nutricionista, às vezes nem com ele ouviu em algum lugar, né? Olha, siga corretamente, analise isso, tal, o cara consegue, é autodidata, né? Ele consegue entender, por osmose, ele entendeu o conhecimento e ele consegue aplicar. Ele é o próprio psicólogo, né? Ele consegue entender que ele tem que lidar com as emoções dele, que ele não pode desesperar, que ele tem que ser disciplinado, e ele consegue gerir. Então, a gente vê, são eles. Esses conseguem, são esses. É bacana até para quem é estudante ainda, que está ouvindo também, entender que a gente tem que garimpar mesmo, né? Mostrar, né, para essas pessoas o quanto às vezes elas pensam que sabem, que estão com razão, que estão sabendo fazer uma coisa, e quanto elas estão enganadas, né? Mas de um jeito, de um tom, né, onde a pessoa não se sinta agredida, ofendida, né? E que fala, puxa, então me mostra. Eu vou te dar, é quase assim, doutor, eu vou te dar uma chance para você me mostrar que essa prescrição vai ser boa, né? Então, cativar, né, mostrar, orientar, né? Acho que é um caminho bem interessante, né, para a gente conseguir mostrar a funcionalidade das nossas áreas mesmo, né? E o quanto elas podem agregar não só um atleta, mas uma equipe inteira esportiva também, né? Sim. Outra questão, né, que a gente vai comentando aí, o papo sempre vai sendo bom, né? Eu acho muito produtivo. E essa questão de atletas, não sei se você consegue, claro que você vai conseguir perceber muito mais fácil que nós, né? Que tem atletas que realmente, igual você colocou, né? São muito rigorosos, né? Segue tudo ao pé da letra, até às vezes além. Você já conseguiu observar ou teve algum caso do atleta fazer tanta restrição ali e tudo mais e acabar gerando alguma compulsão por conta disso? Você diz especificamente assim, ele se controlou demais. Por exemplo, assim, eu, nutricionista, ele foi lá, né? Ele falou assim: eu quero ficar extremamente. A gente vê isso bastante, né, no fisiculturismo, essa questão de restrição, bastante, né? A pessoa foi, se consultou com o nutricionista, a gente passou, não, você vai precisar só de 1.500 calorias, mas aí a pessoa, não, acho que 1.500 é muito ainda, vou segurar mais, e a pessoa acaba, sabe, fazendo uma restrição tão grande que depois acaba tendo episódios de compulsão. Sim, entendi bem, e tem, nossa, como tem. A gente tem o bom atleta e o bom inimigo do ótimo, né? Então, assim, às vezes ele quer ser mais, ele acha que, sabe aquele atleta que se lesiona, porque o treinador falou, o treino de hoje é isso, aí o atleta ele acha que é fraco, aí ele vai para academia ou faz um treino duplo e aí se lesiona, porque ele falou, o treino de hoje do técnico foi fraco, eu vou treinar mais forte porque eu quero ser o melhor. E aí ele se machuca. E a mesma coisa acontece em todos os aspectos da vida desse praticante. Porque daí na parte nutricional eu já vi isso muito acontecer. Não, mas eu estou tentando porque eu ainda preciso perder meu peso, e meu nutricionista falou que em 1 mês, 2 meses eu chego no peso ideal. Mas eu vou mostrar para ele que eu consigo dar metade do tempo. Puta, ferrou tudo, né? Eu acho que atleta tem muito mais isso de competição, né? Tem esse coisa, né, de tem que competir com ele mesmo, né?
E aí dançou, né? Porque daí a gente começa, porque eles não falam isso durante a sessão, né? Doutor, eu não tô seguindo o que o nutricionista falou. Ele só fala assim, doutor, pô, tô diminuindo, tá legal, pô, minha performance tá bacana. Na segunda semana já, pô, tô me sentindo meio cansado, sono, putz, o treino hoje não foi bom, o técnico deu uma bronca, pô, não tô conseguindo. Aí ele começa a encontrar uma série de justificativas porque o rendimento dele tá caindo. Até que um momento a gente fala, tá, como que tá o peso? Ah, baixou bastante, baixou. Eu tô sempre anotando, né? Eu tô sempre com os prontuários, os pacientes, fica tudo aqui anotado. Aí a gente vai aqui, ó, isso aqui é de um paciente só que um atleta que eu atendi agora há pouco, né? E isso aqui anota muita coisa, né? Aí chega num momento, né? Lembrando que eu estou no home office, né? Aqui é o meu escritório de casa, mas é minha clínica no momento também, né? E aí chega num ponto que eu começo a fazer um mapeamento e vejo, opa, calma aí, cara. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Daí, resumindo a história, ele chega num ponto e ele fala, não, doutor, que daí eu tô reduzindo, ó, pô, tô melhor, já emagreci. Eu falei, mas olha o que tá acontecendo com você, você tá perdendo força, energia, teu sono tá ruim, né, e sem falar outras consequências que pode acontecer. E aí a gente já dá aquela bronca, né, com a experiência a gente já pega mais rápido isso, tem um bom vínculo com o atleta, e ele fala, ó, cara, parou, né, volta pra tua dieta agora, né, e se for necessário, você vai ter que comer um pouco mais para reequilibrar o organismo, para voltar à dieta que foi prescrita, porque agora dançou. Vai no nutricionista, reorganize isso com ele, e depois me mostre o que foi resolvido. E é assim que eu tenho a postura com o atleta. Daí, às vezes eles ficam meio com raiva, pô, não dá para você chegar naquele peso que você quer perdendo performance, aí é um tiro no pé, né? Então, como acontece muito disso. E eles pensam que eles estão fazendo a coisa, tipo, fantástica, né? Então, o que a gente precisa na vida é equilíbrio, em todos os aspectos, né? Se você tenta mais ou menos num, não adianta. Isso aqui é performance. Então, não adianta você tentar acelerar as coisas, né? Você tem que respeitar o ritmo do teu corpo e da sua mente para atingir a performance adequada, né? Exatamente. Eu acho que não adianta você querer acelerar onde não precisa, né? Que, quero fazer mais rápido, o mais rápido possível. Porque por isso que a gente, né, eu brinco, né, mas a gente estuda tanto, a gente vê as questões, porque a gente tem que respeitar realmente esse espaço do atleta, esse tempo, porque o corpo também não aguenta, né? Igual você falou, daí o cara vai lá, treina mais, treina para, não, eu preciso, né? E acaba se lesionando, acaba se machucando, e aí que vem todo o problema psicológico, realmente, né? Ele vai ficar frustrado, às vezes era uma competição que ele queria, né? Apesar que todos sempre querem competir, né? Mas assim, aquela era especial. Então, isso quanto, né, vai piorar, quantos passos para trás ele vai ter que dar, voltar, porque lesão também, na nutrição, o que acontece? A pessoa vai ter que ficar parada, vai ter que mudar, né? O estilo dele ali da dieta dele. Então ele vai ter que voltar, ir devagar, de volta. Então, às vezes, ele quer acelerar num ponto, acaba voltando lá atrás e vindo de volta, até ele entender que não adianta, né? O nosso corpo, querendo ou não, tem um limite, cada um tem um limite, e a gente tem que ir respeitando e ir devagar, realmente. Então, se a gente fala, né, faça dessa forma, dessa outra, que a gente quer o melhor para o atleta, para a pessoa, independente, né? É isso mesmo. Você falou só uma coisa, Alisson. Você comentou uma coisa que eu acho que vale a pena reforçar. Tem um outro lado que é muito interessante, não só, assim, 90% aí, mais ou menos, da minha clientela são atletas, né, mas eu também tenho pessoas da psicoterapia, que geralmente são ou parentes de ex-pacientes meus lá do passado, né, ou são familiares de atletas meus que querem também, né, assim, é primo, alguma coisa assim, pô, você faz terapia para mim? Eu faço sim, né, aí não vou recusar também, né, e aí a gente faz a terapia e muitas vezes a gente percebe estados de humor alterados e a pessoa, metade das situações, assim, é por questão nutricional. O efeito negativo emocional por uma dieta inadequada na vida da pessoa, né? Então, a gente entra aqui na questão não só da comida, a quantidade de carboidrato, proteína, tudo, doce, álcool, né? Então, todo o tipo de dieta, o quanto aquilo afeta, né? Na parte cognitiva, na disposição da pessoa. Então, assim, já faz um tempo que na psicoterapia mesmo, nos primeiros encontros, eu já faço uma avaliação de não só como está o peso da pessoa,
mas um pouco do histórico alimentar, de como ela se alimenta. Porque daí eu consigo entender um pouco do comportamento dela também, como ela se trata, e se tem alguma coisa que a gente pode resolver de um jeito muito mais objetivo. Quando eu trabalhava como psicopedagogo, que eu sou psicopedagogo também, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu atendia as crianças, eu perguntava para os pais, ele usa óculos? Ah, não sei. Já fez exame de vista nele? Não, vai fazer. Porque muitas vezes, ele está tendo dificuldade, ele não consegue pegar o que está no quadro, e aí, nossa, será que é hiperativo, déficit de atenção, alguma coisa? Não, ele precisa de óculos, né? E aí a pessoa vai, olha no quadro, entende e acabou o problema, né? Então, às vezes, é simples. E a nutrição é assim também, às vezes a gente começa a patologizar e falar que a pessoa está super mal, está meio depressiva, porque o alimento dele é fraco, ele não está nutrindo o corpo como ele deveria. Então, esse é um outro aspecto interessante também, né? Paulo, vou fazer um parênteses aqui em tudo isso que você está colocando, que eu também vejo muito hoje em dia, e pega bem a tua área. A pessoa vai no médico, né? Fala assim, nossa, eu tô meio mal, tô meio ansioso, né? Como que... Medicamento. Primeira coisa, medicamento. Cara, isso eu vejo assim, eu pego às vezes o paciente e você vai perguntando, tem toma algum medicamento? Tem lá algum ansiolítico, algum, né, antidepressivo. E às vezes a pessoa não precisa. Às vezes é um ajuste de ir num psicólogo, a pessoa conversar e tal, não precisa do medicamento. Isso vai refletir também na parte nutricional. Às vezes a pessoa, não, eu sou muito ansiosa, eu como demais. Mas qual que é o motivo da tua ansiedade? O que está te motivando a comer demais? Você ficar em casa muito tempo? É o quê? Você não está extrapolando de outra forma? Só que para o médico, né, querendo ou não, remédio. E a pessoa, às vezes, está consumindo, isso também a gente vê lá na nutrição, vai interferir em algumas questões, né? Às vezes tem que interferir em alguma vitamina, algum nutriente, até mesmo a pessoa pode não sentir mais fome e emagrece, fala assim, olha que bom, né? Acabou com a minha ansiedade, parei de comer. E aí não é por conta de que ela parou de comer, porque o remédio está tendo esse efeito adverso, né? E aí a pessoa diminui realmente, mas eu sempre falo, você não pode viver o resto da tua vida à base de medicamento, assim como você não pode viver a tua vida o resto com restrição alimentar, tomando determinados, né, remédios. Então, acho que isso é um problema e você deve ter também, né? Você deve pegar alguns pacientes dessa forma. Então, não sei, qual que é a tua experiência com essas questões de medicamentos que você vê? Então, sabe que eu trabalho com muitos profissionais aqui em Curitiba e no Brasil, né? Em várias áreas diferentes. E veja que interessante, na área da psiquiatria, né? Eu mesmo tenho o Cláudio, que trabalha com a gente lá na Psicom, já faz 10, 11 anos já, e ele é psiquiatra, a gente trabalha em parceria há muito tempo, ele encaminha bastante gente para mim, eu encaminho para ele, e ele não é psiquiatra do esporte, mas ele tem até como eu estou muito do esporte, eu encaminho tanto para ele que ele já tem uma pegada mais direcionada para o esporte já. E é bacana porque ele é aquele psiquiatra que ele vai cuidar muito para não pular etapa. Então, às vezes ele fala, vamos ficar de olho, tenta fazer tal coisa, né? Ele vai permeando a psicoterapia mesmo, né? Mas não faz a psicoterapia, mas passa recomendações. Às vezes passa um fitoterápico, vamos começar com uma coisinha leve, não vamos começar com uma medicação pesada. Quando eu falo assim, cara, vamos tirar a medicação? Ele fala, Paulo, você acha que dá? Eu também tô achando que pode ser. Eu não tiraria, mas se você está dizendo que pode, vamos tentar. Aí a gente já tenta reduzir a medicação ou tirar a medicação. Quando a gente encontra médicos na psiquiatria que trabalham dessa forma, é muito bom, é muito bacana. Aí a gente entrando no mundo do esporte, né? A gente verifica, por exemplo, médicos que intoxicam, médicos que se metem na área do nutricionista, né? Para passar um monte de medicação para emagrecer, né? Um absurdo. E isso mexe não só no organismo, muda toda a bioquímica interna, como muda a neuroquímica também, né? E afeta comportamento, raciocínio e emoções. E às vezes as consequências, cada corpo é diferente. Então, às vezes a gente conversa ali com um médico, por quê? Porque ele conseguiu emagrecer um atleta daquele jeito, e ele vai tentar emagrecer o outro igual. Pô, não é. Né? Ele só viu lá a receitinha, passou,
né, e ele não entendeu a magnitude do que aquilo poderia impactar. E até mesmo é um atleta com perfil de buscar atalhos. Então, ele, em vez dele ir no nutricionista, ele resolveu ir no nutrólogo, porque vai ser muito mais fácil, porque ele já pode prescrever a medicação e Não. tudo. Por quê? Porque é fácil, né, mas não quer dizer que é efetivo, né, porque o nutricionista é o profissional capacitado realmente para poder ver todo o histórico, entender com mais profundeza, com profundidade, né, e aí conseguir entender o que é necessário. Mas, às vezes é tão fácil você chegar lá e tomar um remedinho, né? Vocês devem sofrer muito com isso, como na psicologia a gente também. Às vezes a gente chega com um atleta, praticantes, que estão dopados, né? Porque já tomam um monte de lixo, e alguns, inclusive, que caem no doping, né? E aí são outras histórias aí também, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Então, geralmente eu tento conversar daí com o profissional que está prescrevendo a medicação, eu tento entender o porquê antes de tudo, porque às vezes é importante. E isso aqui também é legal a gente lembrar, né? Não parece que é só crítica, né? A crítica, Sim, muitas vezes, é porque se recebe um atleta e só porque ele chegou ali e pediu, o profissional dá. Não pode funcionar dessa maneira. E exato. por respeito aos outros profissionais, ele deveria entrar em contato com um técnico, com um psicólogo, com um preparador físico, nutricionista, entender quem é, estou falando de atleta, né? Entender quem é esse atleta, e aí falar, agora que eu sei quem é você, estou vendo a demanda que você me trouxe, eu vou prescrever essa medicação, seja por que for, porque ele entendeu o histórico. Agora, só porque a pessoa chegou e já passou o remédio, é muito perigoso, ele não sabe no que ele está mexendo, né? Exato. Não, Conversa perfeito, perfeito. Porque é realmente isso, né? Não que a gente seja contra o medicamento, eu sempre falo, a indústria tá aí para ajudar, tá para tem casos que realmente necessitam você, né, passar o medicamento. Mas não é assim, igual você falou, tô, igual eu falo, né? Chega lá pro médico, tô meio ansioso, nossa, tô comendo demais. Não, tá aqui, toma um ansiolítico aqui, sai com a receita, você já compra e já fica bem. Não é assim, né? Eu acho que primeiro tem que encaminhar para um psicólogo, né? Ver o que está acontecendo. Daí eu acho que vocês que vão encaminhar e falar assim, não, esse caso precisa de medicamento. é, já teve casos de pacientes, de atletas que chegaram para mim sem ir em médico antes, psiquiatra, por exemplo. O primeiro encontro chegou, eu já falei, eu quero que você já procure, já agende com um psiquiatra, eu acredito que no teu caso vai ser necessário, e a gente faz isso. Mas o caminho ideal seria esse, né? Primeiro, que a gente não pode nem prescrever medicação, então a gente é bem neutro nesse Exato. sentido, e é muito bom para poder daí falar, olha, você vai ter que procurar tais e tais profissionais, porque eles realmente vão fazer o que é necessário para você. Se você falou o nosso sonho, né? Não é a realidade, mas é o sonho e é o ideal, seria o ideal mesmo. Exato. Eu também penso no mundo assim também, né? Que primeiro venha para nós, que a gente tente fazer todo o passo a passo. Claro que eu sempre brinco também, não é que a gente quer o paciente para nós, eu não quero ficar 2, 3 anos com o paciente lá. Não, eu quero que ele aprenda a comer, que ele saiba fazer as escolhas dele, que ele tenha alta realmente. E É. também, se não está na minha alçada, se eu vejo que esse paciente realmente precisa fazer uma bariátrica ou precisa fazer outro tipo, aí sim você encaminha, né? Mas não essa coisa de já vamos passar um medicamento, já vamos prescrever alguma coisa aqui que vai te auxiliar e vai. Que o medicamento, querendo ou não, interfere, igual você falou, Paulo, interfere hormonalmente, e depois, na hora, você tem que tirar esse medicamento, aí gera todo um problema que fica muito maior, fica muito mais difícil. Eu lembrei de uma situação, só, bem rapidinho. Ó. Não, pode. Um ortopedista passou por um atleta lesionado, né, uma medicação. Esse atleta meu estava tomando a medicação para dor, e aí ele relatou para mim que ele não conseguia ter a potência necessária daí na reabilitação dele. Aí eu falei para ele, cara, a dor é muito intensa. Nossa, Paulo, tava muita dor, tudo. Eu falei, tá, mas e agora? Já tinha passado um mês e pouco já, ele já estava indo a campo de volta para treinar com o grupo, mas ainda estava tendo que fazer a parte fisioterápica também de reabilitação. Então, resumindo a história, eu cheguei para ele e falei, cara, já passou um tempinho, o que você acha de você... E a medicação era diário, não é que nem medicação psiquiátrica, que leva um mês para fazer efeito. Não, é aquele que você toma, né? Tipo, um cataflã, né? Então, você toma para aquele momento, né? E depois já passa o efeito. Faz efeito. E aí, eu pedi para ele ficar um dia sem tomar. E aí, ele falou, pô, Paulo, tá doendo. Eu falei, tá, mas qual o nível de dor? Né? Que era 10. Ele falou para mim, na época, que era 7. Eu falei, cara, você é um atleta forte, tá comprometendo o teu rendimento, você aguenta o nível 7?
Você estaria disposto a aguentar o nível 7? Porque a medicação é só para dor. No caso, não era o cataplasma, então não era anti-inflamatório, não era para outras coisas, era só para dor, né? E aí ele falou, eu estou disposto. Pedi para ele entrar em contato com o ortopedista dele, né? Aí ele falou com a secretária perguntou para o nutricionista, a secretária falou, o doutor falou que é para dor, mas pode. A performance dele aumentou, a resposta fisioterápica foi legal, né? Só que ele ficou com muita dor. A gente trabalhou dessensibilização, né? Tem várias técnicas que a gente trabalha, né? Para ele lidar melhor com aquela dor. A recuperação dele foi boa, né? E ele não teve que usar a medicação nessa parte final da reabilitação dele. Lembrando, isso aqui é um caso clínico, mas para cada pessoa é uma situação diferente. A gente não vai fazer a pessoa sofrer de dor. E aí foi verbal com o atleta que ele falou, não, essa dor eu estou disposto a passar para que meu rendimento possa ser melhor e eu possa me reabilitar mais rápido também. Então, foi uma situação muito conversada ali, mas para vocês verem, né, a que ponto a gente pode trabalhar também. Sim, não, e também por conta que o atleta tem um autoconhecimento, né, de si mesmo, sabe, não, eu aguento, e sabe, não, realmente é por conta do medicamento. Isso a gente tá falando de atleta, né, mas as pessoas em geral, não vou aguentar essa dor não, vou tomar um remédio, e vai tomando. Então é bem, bem complicado, né, mas, né, que vamos, para finalizar aqui, tem 2 comentários que colocaram aqui, né, a Cidinha, o trabalho em conjunto, né, o resultado é visivelmente visto, né, e assim, respeitar a individualidade de cada um. Então, tanto a nutrição como a psicologia não tem uma fórmula mágica. Se tivesse, né, Paulo, a gente já tava rico, né, tava, olha, mais rico do mundo, igual eu falo, se tivesse uma fórmula de emagrecimento, pessoal, nossa, a gente tava, né, então não tem, cada pessoa se comporta de uma forma, age de uma forma frente ao alimento, no dia a dia é diferente, então não tem como o Paulo me passar assim, não, faça isso aqui todo dia, que você vai ser um campeão, né? Se fosse assim, todo mundo ia ser o melhor no futebol, o melhor no vôlei, o melhor em qualquer esporte, se tivesse a fórmula mágica, né, Paulo? O que você deixa aí para finalizar a nossa conversa? Não, bacana. Pô, agora que eu vi, né? Deu 51 minutos já de conversa. Pô. A gente se deixar, vai mais. Já, pô, o papo tá bom, podia ficar a noite toda. Eu queria comentar uma coisa antes que eu lembrei de uma história aqui, uma coisa que volta e meia acontece. A gente tá falando do remédio agora há pouco, né? E aí chega a atleta, paciente, às vezes, nossa, tô com uma dor de cabeça toda hora, vou tomar um remédio. Eu falei, você vai tomar um remédio ou você vai comer? Como assim, né? Às vezes as pessoas pulam as refeições, ficam com fome, né? Começa a dar dor de cabeça, e em vez de perceber que a sua organização alimentar tá ruim, a pessoa prefere tomar um remédio de dor de cabeça, só para anestesiar, né? E continua não nutrindo o seu corpo de forma adequada. Então, você se sente fraca, se sente deprimida e está desnutrida, né? Então, só lembrei disso também, né? Às vezes a pessoa vai tomando, se automedicando, né? Quando deveria realmente prestar mais atenção sobre como está cuidando do seu próprio corpo. Exato. Né? E, Alisson, a mensagem que eu queria passar é essa, né? Eu acho, sim, que é muito bacana a correlação das duas áreas, tem tudo a ver, né? Eu espero também, na minha conversa, nos meus apontamentos, ter mostrado como pode ser muito mais a vida do que se imagina, né? Eu gosto muito de trabalhar com a nutrição, né? Trabalho há anos com a nutrição, muito próximo, né? Com vários colegas, com vários profissionais, né? A gente vai estudando, a gente vai vendo que profissional realmente tem uma metodologia bacana, que se encaixa no nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de pensar, e a coisa funciona, flui, né? Quem está assistindo aqui, que se interessa pela área esportiva, que tem o desejo de entrar na parte da nutrição esportiva, ou se tiver pessoas de outras áreas, é muito bacana, é um outro mundo, né? Mas é muito envolvente. E para mim foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Antes de acabar ali, tem também o pessoal interagindo. Depois, né, Paulo, você fala teu Instagram ali para o pessoal te seguir lá também, para que, né, eles possam ver. Bacana. A Michele colocou, existe uma técnica para controlar a dor, controlar os pensamentos? Existem técnicas. Michele, existe, assim, cada um é cada um, e é aquilo que a gente conversou há pouco, né? Tudo muito personalizado. Como o Alisson colocou, né? Não existe a pílula mágica, né? A gente tem que sondar, a gente tem que explorar, né? Tá aqui a prova, né? Toda
semana, né? Isso, cada linha aqui dividindo é uma semana diferente. Então, veja só um trabalho com um atleta, como vai levando tempo, né? E a gente vai mapeando, a gente vai encontrando, então, de que jeito a pessoa consegue controlar os seus pensamentos, de que maneira aquilo vai fazer bem para ela, porque na psicologia a gente pode fazer uma estratégia que a pessoa vai odiar, mas vai ser funcional, mas ela não vai durar muito tempo. Então, a gente tem que encontrar técnicas, recursos que vão auxiliar a pessoa a mudar seu comportamento, fazer boas adesões ao que é necessário, de um jeito que ela se sinta bem, feliz, saudável. O outro ponto, né, recursos para lidar com a dor, existem técnicas, como eu falei, existe a dessensibilização, existe, eu tenho uma formação em psicoterapia clínica. Eu nem fico divulgando porque no Brasil ainda tem muito preconceito, mas na Europa, a grande parte dos grandes psicólogos do esporte, eles têm a formação em hipnose clínica, né? Então, aqui, inclusive, na clínica com o atleta, eu não uso a hipnose no ponto do transe, da pessoa se desligar, se desconectar, mas a gente usa a sugestão hipnótica, onde a gente consegue muitas vezes fazer com que a pessoa deixe de perceber aquela dor. É muito parecido com a técnica da dessensibilização, mas ela é um pouco mais profunda. Então, tem técnica de dessensibilização, técnicas de relaxamento, isso seria a pessoa relaxar também a musculatura, e com isso, não hipervalorizar o sentimento da dor, depende de que região da dor a gente está falando também no corpo, né? Então, tem as técnicas hipnóticas, tem os recursos comportamentais, as ferramentas comportamentais para controle da dor. Então, depende do local da dor, da intensidade dessa dor, e aí da personalidade da pessoa que está sentindo a dor, porque a gente tem que encontrar um recurso que seja funcional e que a pessoa fale, essa ferramenta eu gostei e posso usar. Então, é uma mescla de tudo isso. Caramba, hein? Como que pode? Não, é sensacional, né? Eu sempre falei, eu gosto muito da área de psicologia, acho super interessante. Até vou colocar aqui para a gente finalizar, né? Porque senão a gente vai falar mais tempo aqui, né? A Maria Eduarda até colocou aqui que ela está assistindo com a mãe dela, que é estudante de nutrição, né, da Uninter, e ela é caloura em psicologia. Então, eu sempre brinco assim, um casamento que é perfeito é a nutrição com a psicologia. Então, assim, os dois acabam se auxiliando muito bem, né? Se você conseguir trabalhar, igual a gente colocou aqui várias vezes, né? Nessa equipe multidisciplinar, quem ganha não é a gente em si, né? É o paciente, que vai sair muito melhor, vai, né, despontar, se tratando de atleta, então é assim, né? É o psicólogo, é o nutricionista, o educador físico, o médico, o fisioterapeuta, tudo tem que se conversar, porque cada pessoa é uma pessoa, e ele pode, como o Paulo falou, né? Pode falar uma coisa para uma coisa para outra, e a gente, se conversando, a gente consegue ver, não, realmente, ó, é isso aqui que ele está falando, então vamos fazer dessa forma. Então, é perfeito tudo isso, né? A equipe multidisciplinar, a gente tem que parar nessa questão de competição, né, pelo paciente, e trabalhar em conjunto, realmente, para que quem sai ganhando, como eu falei, é o paciente, é a pessoa que vai se despontar lá, né, e vai conseguir ter os seus resultados. Então, eu só quero agradecer ao Paulo pela disponibilidade. Para mim é um prazer realmente conversar com ele, trocar essa ideia, porque eu sempre digo, né? Eu também acabo aprendendo de outras áreas, das pessoas que vêm aqui, eu acabo aprendendo uma coisinha ou outra a mais ali. A gente acaba tirando umas dúvidas também, né? Igual teve algumas perguntas que realmente não sabia, né? E acabo tirando também. Então, para mim, também é enriquecedor, né? Quero desejar uma boa noite para todo mundo que estava aqui assistindo, que acompanhou a gente. Qualquer dúvida, acompanhe lá. Paulo, já diga teu Instagram aí para a gente finalizar. Bacana. Até eu dei uma curtida ali pelo meu Facebook pessoal, ali onde está sendo transmitido agora no Facebook, né? Depois eu até coloco ali escrito também, mas o meu Instagram é @psicólogo do esporte, tudo junto, né? .Paulo Penha. Então, @psicólogo do esporte .Paulo Penha. Né? Bem facinho, né? Então, meu nome está aí embaixo, daí é só psicólogo do esporte. E aí é legal, eu sempre estou fazendo lives falando sobre a área da psicologia esportiva, né? Eu também faço algumas palestras, alguns cursos de extensões, algumas coisas interessantes, né? Além do meu curso que já está, né, na Uninter também, né, na pós-graduação, né? Sim. Então, também tem alguns cursos que eu faço no meu privativo também, na minha clínica, na Psicom, e para mim é um prazer estar aí. Eu vi que tem estudante de psicologia, né, tirar dúvidas, né, discutir sobre assuntos. Eu sempre sou muito aberto a isso. E, Alisson, de novo, obrigado a abertura aí para
para poder falar um pouquinho, falar da área que eu sou tão apaixonado, né? E para mim é uma honra, sempre que precisar, estamos aí. Vou deixar. Pessoal, obrigado, Paulo, novamente, e até uma próxima aí. Um abraço.